Vidas no ar e hoje o nosso programa está maravilhoso. Nós vamos ter um bate-papo com o Dr. Márcio Wendel. Ele é médico naturopata e vai estar nos dando dicas sobre prevenção para o câncer de mama, sobre saúde, terapias e muito mais. Fique comigo que está imperdível. E chegou a hora dos nossos beijinhos conectivos. E eles vão para Melissa Hollenberg, Lúcio Flávio, José Evangelista e Doutora Emília. Um beijão para vocês. Estamos de volta agora com o Dr. Márcio Wendel, né? Doutor, é um prazer ter o senhor aqui no Conectando Vidas. Com certeza vai ser um papo bem interessante para os nossos telespectadores. Então eu gostaria que o senhor falasse quem é Márcio Wendel. Ok, boa tarde, Sueli, boa tarde a todos que nos ouvem, nos assistem. Bom, o Dr. Márcio Wendel Coelho é um sergipano que voltou para casa depois de 19 anos de Bahia do Mundo, né? Vai fazer 3 anos que eu retornei. E eu tenho formação na área de medicina, né? Sou especialista em homeopatia, mestre em nutrologia, doutor em saúde pública, ciências da saúde, pós-doutor em neuropsicologia, né? E o meu carro-chefe, dentro da minha formação, além da formação de medicina, também formação em medicina natural, em naturologia, e hoje a gente trabalha com a medicina integrativa, né, ou a naturopatia clínica. E também sou diretor clínico do Espaço Saúde Bionatri aqui em Aracaju e diretor-presidente da FAMARC, Faculdade Márcio Coelho, que fica em Bom Jesus da Lapa, lá no Oeste Baiano. Nossa, já nasceu estudando, viu? A ideia é essa. Doutor, e assim, nós ouvimos falar muito da alopatia, não é? A medicina convencional. Como é que a naturopatia, ela se relaciona quando se trata das doenças? Ok, a medicina convencional, alopática, ela é uma medicina jovem, né? Quando a gente ouve a história da medicina integrativa, por exemplo, como um todo, podemos pensar que a naturopatia clínica, a medicina natural, é a medicina mais antiga que nós temos no mundo, né? Os próprios relatos bíblicos, né, a própria ciência, ela vai mostrar isso. Então, os nossos primeiros médicos que existiam no mundo, como por exemplo Hipócrates, né, que é considerado o pai da medicina até hoje, Galeno, eram médicos que trabalhavam com a naturopatia em sua época. Porque não existia, por exemplo, os medicamentos, não existiam os anestésicos, os ansiolíticos, era tudo de forma natural. E a naturopatia, ela veio, na verdade, com essa proposta desde 2006, né, portaria 971 do Ministério da Saúde, a PNPIC, né, que é a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Ela veio como uma proposta de auxiliar na atenção básica a medicina convencional, fazendo com que a gente pudesse trabalhar o processo de prevenção das doenças e, consequentemente, o seu tratamento. Enquanto a medicina convencional, né, a alopatia, preocupa-se muito no tratamento, mesmo que trabalhe com prevenção, mas a proposta maior é no tratamento e nos sintomas. Já a naturopatia trabalha com a causa das enfermidades. Então, por que Sueli sente uma dor de cabeça? Vamos procurar saber, investigar a causa e não somente o sintoma. Então a naturopatia, ela veio para agregar, na verdade, ela não veio separar, mas ela veio agregar a prática da saúde integrativa dentro de todas as propostas que nós tivermos em qualquer área da saúde, seja na psicologia, na fisioterapia, até mesmo na própria medicina veterinária também. Joia. Doutor, nós estamos no mês de outubro, né? Então, o mês de outubro chama-se Outubro Rosa, porque dá uma atenção maior, principalmente para o câncer de mama. E assim, como é que a naturopatia, ela trabalha? Quais são as terapias que são consideradas eficazes junto ao tratamento do câncer de mama e em geral, né? Sim, boa pergunta, até porque a gente fica muito preocupado com essa questão do câncer de mama, né, no mês de outubro, esquecendo dos outros problemas também, né? Porque as cardiopatias não deixaram de existir, não é? A hipertensão, o diabetes, mas a naturopatia, ela vem com a proposta de, em princípio, prevenir
e se de fato o paciente já tem um diagnóstico de câncer de mama ou qualquer outra doença, poder trabalhar de forma paralela. Mas é importante, Sueli, deixar bem claro que ela não veio com a proposta de substituir 100% o tratamento convencional, né? Porque você precisa estar ali com o seu oncologista, procurando fazer todo o tratamento, e a naturopatia vem como um coadjuvante. Isso. Aí dentro dela a gente pode utilizar a própria homeopatia, a fitoterapia, que é o tratamento através das plantas, os florais de Bach, a própria medicina ayurveda, antroposófica. Então é um conjunto de práticas, né, de técnicas que vai auxiliar. Isso porque nós sabemos, né, que o câncer é uma doença muito agressiva, e quando ela é descoberta o quanto antes, melhor é não somente o diagnóstico preciso, mas o seu tratamento. E a gente sabe que os tratamentos convencionais, como a própria radioterapia e quimioterapia, favorece um lado, mas prejudica o outro, né? Você mata as células cancerígenas, mas você também mata as células boas. Isso. Então, qual é a proposta da naturopatia? Fazer esse processo de restauração, de desintoxicação, de detoxificação, mas, acima de tudo, colocar na mente e no coração do paciente de que o câncer, por mais ruim que soe nos nossos ouvidos, não é o fim. Eu costumo sempre dizer que tanto o câncer quanto a febre, por exemplo, são duas enfermidades, duas patologias que o nosso organismo está apresentando para nós que algo não está legal e que ele está querendo se defender, nosso próprio sistema imunológico. Claro que a gente se desespera, principalmente com o tipo de câncer. O câncer de mama é um câncer realmente muito agressivo, mas em princípio a naturopatia vem com essa proposta de conscientizar o paciente, de tranquilizar o paciente a fazer realmente o seu tratamento de forma eficaz, de forma correta e, acima de tudo, com pensamento positivo. E agora sim, isso quando a pessoa descobriu que está com câncer, não é? Porque eu sei que a naturopatia, até porque eu fiz também assim, né, com a medicina integrativa. Mas para a questão de prevenção, quais seriam as terapias utilizadas? Bom, eu não tenho câncer, eu quero só prevenir. Então, eu procuro o Dr. Márcio, eu digo, eu quero prevenir, porque na minha família já teve câncer. Como é que eu faria isso? Ok, existe até uma ideia, né, não aqui no Brasil, mas na Europa, nos Estados Unidos, de que muitas causas de câncer podem estar relacionadas à questão do tipo sanguíneo. Eu trabalho com isso há 12 anos, né, com o tipo sanguíneo, que foi uma ciência, uma descoberta do Dr. Peter Dadman. Tem as questões realmente hereditárias, né, que isso é importante a gente observar, o fator genético, mas isso não é tão preponderante assim. Então, a pessoa não tem realmente o câncer, mas ela quer prevenir, não somente o câncer, mas qualquer outra patologia. Qual é a ideia? É a restauração do terreno biológico. A gente ouve muito essa expressão terreno biológico na medicina ortomolecular, né? Que recentemente eu terminei uma pós-graduação. Então eu preciso procurar saber como está o meu corpo. Porém, o meu corpo físico, ele vai responder de acordo com que o meu corpo mental, a minha saúde mental está. Então muitas vezes o paciente, ele tem os sintomas da doença, faz os exames, mas não apresenta nada. Ou não tem sintomas e de fato está com problema, que são as chamadas doenças psicossomáticas. Então a naturopatia ela vem com essa proposta de restaurar aquilo que está um pouco destruído, o terreno biológico, manter aquilo que já está bom, ou fortalecer aquilo que precisa ser fortalecido, precisa ser restaurado. Então a prevenção vem com essa proposta primeiro da conscientização. Porque o que é que acontece, Sueli? As pessoas elas só procuram os médicos, os profissionais de saúde, quando já está muitas vezes no estágio avançado. Principalmente os homens, né? Isso. Nós vamos ter no próximo mês o Novembro Azul, falando sobre a questão do câncer de próstata e tudo mais, e ainda é um tabu muito grande. Claro que as mulheres elas procuram ainda muito mais os serviços de saúde do que o homem. Por quê? Porque, lamentavelmente, as mulheres elas também estão muito mais predispostas a terem certas enfermidades do que os homens, por conta da sua própria constituição física, genética e também emocional. Então, a naturopatia virá com essa proposta de restauração e de fortalecimento daquilo que precisa realmente manter.
Uhum. A gente fica vendo assim na televisão, esses vídeos agora, né, na internet, dando muitas receitas para fortalecer o A organismo, imunidade para e tal. fortalecer a imunidade. Realmente existe, doutor? Por exemplo, existe alguma erva medicinal que nós podemos dizer assim, não, isso aqui realmente é utilizado para fortalecer o organismo, para o sistema imunológico? Sim, existem. Só que o que é que acontece? Como nós temos, só aqui no Brasil, mais de 280 mil espécies de plantas, Nossa. nós não temos catalogada nem 2.000 plantas ainda, né? Então a gente só pode realmente falar para o paciente, né, para o cliente, que planta X tem um certo efeito terapêutico quando se tem evidências clínicas e científicas, né? Existe uma planta que é utilizada muito na África, inclusive, chamada Nime. Aqui em Aracaju tem muito dela, né? Às vezes até nas portas de casa tem a árvore, as pessoas não sabem nem o que é aquilo. Ali no Parque da Sementeira tem muito desse pé. É uma planta que já se é utilizada na África há mais de 400 anos, ela previne e trata o câncer. Nós temos também, por exemplo, a folha da graviola, que tem diversas pesquisas científicas informando que ela tem vários compostos que ajudam na prevenção e no tratamento. Há até estudos científicos no Canadá informando que um copo, por exemplo, um copo desse aqui de polpa de graviola tem o poder de uma sessão de quimioterapia. Nossa. Então são relatos científicos fora do Brasil e o Brasil infelizmente ainda está um pouco atrás nessa questão. Muitos não acreditam. É verdade. Até porque já é uma questão também da própria indústria farmacêutica, muito embora a gente avançou muito, né? Nessa questão dos fitoterápicos, dos homeopáticos, mas existem diversas plantas que têm o seu poder de prevenção e o seu poder curativo. Contudo, a gente, enquanto profissional de saúde, a gente não pode prometer cura, porque prometer cura é crime. Muito embora a medicina convencional muito faz. Então, quando a pessoa chega até mim e diz assim, doutor, eu não quero ter câncer, eu tenho uma história na minha família que minha avó, minha mãe teve câncer. O que é que eu posso fazer, então, para prevenir? Primeira coisa é tratar a mente, porque tudo começa aqui, depois tudo começa na boca, né? Existe até a expressão que diz assim, que nós somos o que comemos, mas também nós somos o que pensamos. Então, antes de oferecer uma proposta terapêutica para o paciente, a gente precisa identificar, precisa observar como está o estado emocional desse paciente, porque muitas das doenças hoje, Sueli, elas vêm muitas vezes pelo ouvir, para o nosso somatizar. E quando você está realmente diagnosticado, identificado com o problema, precisa tratar, mas precisa saber qual planta é mais utilizada, qual a dosagem. Existem plantas que somente com prescrição médica, existem plantas que é de uso livre, mas também tem o seu uso racional, né? Você não é aquela máxima de que se não fizer bem, mal não faz, não existe isso. Né? Até, por exemplo, um simples chá de camomila pode trazer algum desconforto para alguém. Até porque as nossas células não são iguais, né? Suas trilhões de células são diferentes da minha. A sua constituição é diferente da minha. Então, de repente, uma planta pode lhe fazer bem, mas para mim já não faça. Por isso que é importante a gente primeiro ter aquela acolhida, né, aquela anamnese, identificar o estado emocional do paciente, para depois observar qual a terapêutica mais utilizada. Por isso que eu gosto da homeopatia. Por quê? Porque a homeopatia tem uma diferença fantástica. Ela não trabalha com doenças, a homeopatia trabalha com pessoas. Então, eu não vou trabalhar com os problemas de saúde de Sueli, eu vou trabalhar com o ser Sueli. E na homeopatia, cada indivíduo tem um medicamento que é seu, que é exclusivo, que é específico. Por isso que eu gosto muito de trabalhar com a homeopatia, já trabalho com ela há mais de 14 anos. E o senhor falou na homeopatia. E a homeopatia? Porque tem pessoas que não acreditam. Aquelas gotinhas não fazem nada. É comprovado cientificamente que a homeopatia funciona? Sim, doutor? Exatamente. Inclusive, nós temos no Brasil quase 3.000 médicos homeopatas, né, especialistas em homeopatia. E estou atualmente fazendo a minha segunda pós-graduação em homeopatia clínica das especialidades médicas. E eu tenho visto, assim, relatos fantásticos de pessoas que tiveram suas vidas realmente restauradas e curadas com a homeopatia, né? Então, essa ideia de que a homeopatia é placebo, que não serve para nada, isso é típico de pessoas ignorantes que nunca nem sequer leram
um livro de homeopatia, nunca nem sequer investigaram, nunca nem sequer foram para uma consulta homeopática para saber o quão diferenciado é o médico homeopata das outras especialidades. Porque eu vou trabalhar com você, né? Existe uma expressão na homeopatia que a gente chama de repertorização. Então o paciente vai dizendo os sintomas, o que é que ele sente, como é que ele é, contando o seu estilo de vida, e a gente consegue repertorizar. E a mudança no paciente é fora do comum. Eu particularmente uso a homeopatia há mais de 10 anos e tenho toda clareza e segurança de dizer que ela não somente previne, como ela trata muitas enfermidades, inclusive hoje avanços estrondosos na área do autismo, por exemplo. Né? Agora mesmo, 7 e 8, eu estarei em São Paulo, no Congresso de Homeopatia, onde serão apresentados casos clínicos com comprovação científica e com eficácia. Então, não tem como dizer que a homeopatia ela não tem os seus efeitos. Claro que tem, assim como a psicanálise e tantas outras técnicas, muito embora eu não possa só pensar que a homeopatia é uma técnica, a homeopatia é uma ciência, é uma ciência médica, né, reconhecida desde 1980 pelo Conselho Federal de Medicina e muito eficaz. O Brasil está começando a engatinhar ainda nessa questão da homeopatia, mas se você for para países próximos aqui a nós, como Paraguai, os nossos vizinhos aqui, Uruguai e Argentina, estão há 200 anos à frente da gente em relação à homeopatia. Europa nem se fala, né? Estados Unidos nem tanto, mas a Índia é um verdadeiro céu aberto de tratamentos homeopáticos fantásticos. Cada história, cada experiência maravilhosa de pessoas que passaram 10, 15 anos fazendo tratamento convencional e em 6, 8 meses fazendo tratamento homeopático ficaram curados de suas enfermidades. Então como é que eu posso dizer que aquelas gotinhas ou aquelas bolinhas brancas não fazem efeito, não são placebo, né? Isso chega a ser ignorante e agressivo com os profissionais médicos homeopatas, com os farmacêuticos homeopatas, com os dentistas homeopatas, com os veterinários. Então tem uma eficácia fantástica. E se você perguntar o que é que a homeopatia trata, o que você imaginar de enfermidade? Trata tudo, principalmente o paciente, o ser paciente. Era o que eu ia perguntar. Eu ia dizer, tem alguma doença assim? Não, só trata determinadas coisas. Então, tudo. Então, tudo trata. Qualquer enfermidade, a pessoa que está nos assistindo agora, dizer assim, não, mas a enfermidade que eu tenho é coluna, então eu creio que a homeopatia não trata. Ela trata. Trata sim. Sempre associada com outras práticas. Eu sempre costumo dizer que não existe nada absoluto na saúde, como também não existe na educação. Isso. Eu digo isso porque eu também sou profissional da educação, né? Sou pedagogo, sou mestre doutor em educação. E não existe nada absoluto. Você não pode fazer as coisas sozinhas. Então, você não pode simplesmente, eu estou com problema de coluna, estou com hérnia de disco. Não é só o seu ortopedista que vai lhe tratar. Você tem um fisioterapeuta, você tem um quiropraxista, é multiprofissional, né? Você tem um quiropraxista, você tem um reumatologista que pode tratar, você tem um médico homeopata que vai lhe tratar muito bem, você tem o próprio psicólogo que vai trabalhar essa questão de você não mascarar a dor, mas driblar a dor, né? Existe um nutricionista que vai estar ali lhe ajudando no que você realmente pode comer, no que não pode comer, porque existem alimentos anti-inflamatórios, outros que não são, né? Então alimentos que previnem bem quem tem problemas de ossos, né? Alimentos que não são legais, como por exemplo, houve um crescimento muito grande do uso da cúrcuma, né? Do açafrão, de 2020 para cá, da pandemia para cá. Mas a gente já tinha ouvido falar que a cúrcuma é um dos maiores anti-inflamatórios do mundo há mais de 50 anos. Agora que as pessoas estão falando, né, estão sabendo que serve para isso. Mas há vários anos, muitas pessoas já usavam esse tratamento e que não era um tratamento, digamos assim, convencional, era um tratamento popular. E hoje, a própria alopatia, a própria medicina convencional está se rendendo aos poderes curativos que os alimentos e muitas plantas medicinais têm. Então, é um conjunto de profissionais para tratar tudo. Porém, a homeopatia previne e trata qualquer tipo de enfermidade. E com relação, doutor, porque o senhor falou há pouco tempo sobre as doenças psicossomáticas, não é? E com relação assim, ao estresse, à ansiedade, que hoje também a maioria das pessoas, não tem quem não fique estressado um pouquinho, né? É uma criança, né? É verdade. Fica, só que muitas vezes começa do estresse e daqui a pouco estamos com síndrome do pânico e várias coisas. Como a naturopatia trata?
No caso, eu já entraria com a homeopatia mesmo, né? E nós temos hoje uma proposta, um método chamado Canova, né? Que é um método que existe no Uruguai e que nós temos aqui no sul do Brasil. Também é um tratamento homeopático. Como eu disse anteriormente, como a homeopatia ela trata o ser paciente, a gente precisa, em princípio, conhecer esse paciente e saber quais são as necessidades e as dificuldades pontuais dele. Então, nós temos diversos medicamentos homeopáticos, né, na farmacopeia homeopática brasileira, que previne e trata desde um simples estresse até uma esquizofrenia, até uma síndrome do pânico, até uma depressão, até uma ansiedade. De todas essas doenças aí de ordem mental que a gente ouve falar, até chegar, por exemplo, no suicídio, para mim, né, como profissional de saúde, a mais complicada, mas tem tratamento para isso, é a ansiedade. Por quê? Porque a pessoa ansiosa, ela é ansiosa até dormindo. O sono dela fica em desequilíbrio, fica acelerado, o pensamento dela, aquilo que o Dr. Augusto Cury fala, né? Síndrome do pensamento acelerado. Então, você está ali dormindo, mas sua mente está viajando nas coisas que você fez durante o dia, no que você deixou de fazer. Então, a homeopatia ela já entra como uma aliada fora do comum nisso aí, né? E hoje, nós já temos também o tratamento feito com canabidiol, né, com a cannabis medicinal. Isso. Eu fiz 4 cursos internacionais e atualmente estou fazendo um outro curso. Sou um dos poucos aqui, inclusive, em Sergipe, que prescreve o canabidiol medicinal, né, o CBD, e tem trazido um efeito assim fantástico para os pacientes. Como, lamentavelmente, ainda não é de acesso a todo mundo, porque é um produto ainda um pouco caro, então agora a gente entra com a proposta da homeopatia, que é tão eficaz quanto a cannabis medicinal, quanto o CBD, e mais barato, né? Uma terapêutica mais barata e acessível. Então a homeopatia pode ajudar desde um estresse até uma síndrome do pânico sem problema algum. Contudo, a pessoa precisa querer ajuda, né? Ela precisa aceitar essa ajuda. Principalmente quando já está naquela fase ali da ansiedade, da depressão, que esquece do mundo, que nada mais importa, ela precisa querer realmente ser ajudada. Querer e confiar, né? E confiar. Exatamente. Porque eu tive câncer de mama e o meu tratamento eu fiz junto com a medicina integrativa. Então eu fiz uso de ozônio, Sim. Né? Eu mandei cápsula de gengibre, algumas coisas assim que as pessoas diziam que não ia funcionar. E realmente ajudou muito. Eu não precisei tomar um omeprazol. Ótimo. Um omeprazol. O seu estômago agradece. Pois é. Então, assim, e seus glóbulos brancos também. Então, agora eu acreditava. Porque também não adianta, né? Tem pessoas assim, eu não acredito, eu disse, então nem tome, nem faça, porque a mente da gente é que comanda tudo. É que comanda, exatamente. Né? Então, se você não acredita, se você não crê que determinado medicamento vai lhe fazer efeito, não vai. Eu costumo dizer que a nossa mente, ela é muito forte, ela é muito importante. Você pode pegar o pior veneno da face da Terra. Se você colocar fé, acreditar que aquele veneno vai lhe curar, ele vai lhe curar. Assim como pode ser o melhor medicamento do mundo. Se você olhar para ele e disser, não vai fazer efeito algum, ele realmente não vai fazer efeito porque a sua mente já comandou isso, né? Já veio aquele gatilho. E como nós somos muito aquilo que a gente crê, consequentemente, tanto de forma positiva quanto negativa, o que eu creio pode surtir efeito na minha vida. É verdade. Doutor, e assim, para uma mulher que agora está passando por um tratamento de câncer de mama ou outro câncer, eu estou evidenciando de mama por conta do Outubro Rosa, existe alguma dieta recomendada para essa pessoa? E assim, olha, determinados alimentos é bom evitar. Porque eu fiz, né, tomei as quimioterapias, mas assim, a gente não é orientado totalmente, dizer não coma isso ou aquilo, não, vá tendo um certo controle. Mas nós sabemos que tem alimentos que são inflamatórios e que no período das quimioterapias piora se nós consumirmos, não é? Sim. Então, se eu podia dar algumas dicas de alguns... Sim. Não somente no período da quimioterapia, mas pós-quimioterapia também. Eu costumo sempre dizer que o ideal é que a paciente, após tendo realizado todo o tratamento do câncer, como ainda está em estágio remissivo, né, nos próximos 5 anos, ela precisa ainda continuar tendo aquele equilíbrio, né, tendo aquelas orientações, aquelas revisões. Mas como você falou dos alimentos inflamatórios, eu vou citar um aqui que a gente usa muito, o glúten. Hoje, tudo que existe, né, quase tudo que existe no mercado aí tem glúten, macarrão, os pães, as bolachas. Então, o glúten é um alimento inflamatório. Não serve.
o Agora ideal. porque é tão bonzinho um pãozinho, né? É excelente, mas só que tem um detalhe. Lamentavelmente hoje nós temos um trigo que é totalmente transgênico, que é totalmente geneticamente modificado, né? Mesmo que diga assim, não, mas ele é enriquecido com ferro e ácido fólico. Só é enriquecido com ferro e ácido fólico porque foi uma premissa da própria vigilância sanitária da Anvisa por conta das grávidas. Mas ele é inflamatório, né? Nós temos, por exemplo, me desculpe quem gosta, mas o negão cheiroso e gostoso. Tô Quem falando é? de quem? O café. Não é a Coca-Cola. Ai, Deus, o O café. café, ele também é um alimento, né? A gente, na verdade, na ortomolecular, considera o café como um pseudo-alimento. Mas para não chatear as pessoas amantes do café, né? Uma vez que o Brasil é o terceiro país maior consumidor de café no mundo, o café também é um alimento inflamatório por conta da cafeína. O próprio chocolate, por conta da teobromina, é um alimento inflamatório. As gorduras, frituras, os alimentos enlatados embutidos, como por exemplo Esse eu já quitute de sabia. boi, salsicha. Eu utilizo ervilha enlatada, também é ruim. Eu utilizo azeitona, é ruim. Se E for a azeitona gente fresca, come vai. o Muita coisa, né? O que é que sobrou, meu Deus? A pra gente precisa. Então, olha que coisa bacana, como Deus é sábio. Lá em Gênesis 1:29, né? Para os amantes aí da Bíblia, Deus disse o que é que a gente deveria comer, né? Toda árvore que desse semente, todo fruto que desse semente servia para mantimento. Gênesis 1:29. Após o pecado e após o dilúvio, houve aquela confusão das pessoas agora terem que comer o que tivesse, porque toda a vegetação estava destruída. Mas perceba que as pessoas como Adão, por exemplo, Adão tinha aproximadamente 4 metros de altura, viveu 929 anos. Olha a degradação da humanidade hoje, né? Aí Davi em seus dias disse que se a gente chegar aos 70 tá de boa. Se algum chega a 80 é câncer e enfado. Por que é que hoje nós temos, por exemplo, Sueli, crianças que já nascem com diversos problemas de saúde? Por que é que hoje nós temos, por exemplo, tantas crianças nascendo com TEA, transtorno do espectro autista, Tá muito. síndrome de Down, Asperger, Rett e tudo mais? A alimentação. Então eu costumo sempre dizer que a gravidez ela não é uma doença, mas o período da gestação da mulher tem que ter muito cuidado, porque tudo que a mulher ingerir e consumir vai para sua criança. Então, se eu sempre faço a utilização desses pseudo-alimentos inflamatórios, como refrigerante, que é uma febre no Brasil, mas o refrigerante ele é um grande ladrão de cálcio, retira o cálcio dos seus ossos, né? Pode lhe provocar futuramente um câncer de osso, né? Problemas de estômago, de acidez estomacal. Então, se a gente consegue eliminar esses alimentos e passa a substituir por alimentos mais saudáveis, mais naturais, ainda que algum telespectador e ouvinte diga assim, mas hoje tudo está ruim, até os agrotóxicos na agricultura, sim, mas você ainda tem hoje a agricultura orgânica, a agricultura familiar. E que, inclusive, eu conheço aqui no Brasil, inclusive na Bahia, agricultores que utilizam a homeopatia agrícola no lugar dos agrotóxicos e inseticidas, só para você ter uma ideia. Então, hoje nós temos, aqui em Sergipe, nós temos produtores orgânicos. Mas é mais caro, sim. Mas não é muito mais vantagem você pagar uma alimentação um pouco mais caro do que ter que ficar pagando consultas recorrente, fazendo exames, estragando o seu corpo, expondo o seu corpo a radiações muitas vezes necessárias, porque você poderia ter feito o correto e não fez porque não quis, por uma questão de gosto. Então eu costumo dizer que o ser humano muitas vezes é igual peixe, acaba morrendo pela boca, porque é tudo naquilo que lhe agrada o nariz e os olhos. E não é por aí. Então, além desses alimentos, né, os doces em geral, né, o açúcar é um alimento super inflamatório. O próprio sal também, só que ninguém consegue consumir tanto sal assim, né, mais até açúcar do que sal. Então, são alimentos, pseudo-alimentos, que precisam realmente ser evitados, né? Doutor, e com relação, por exemplo, ao café orgânico, café arábico? Sim, o café orgânico, ele já tem uma procedência, ele é muito mais vantajoso você utilizar, por exemplo, o café orgânico do que o descafeinado. Porque o pessoal diz, eu uso café descafeinado, eu uso leite sem lactose. Ladainha! Você tem ali 8% de cafeína no café descafeinado. Não tem como você retirar 100% da cafeína do café, porque é a alma dele, é a pureza maior dele, a substância maior dele. A mesma coisa acontece com o leite sem lactose também. Então, o café orgânico ele já é um processo diferenciado. Contudo, se você utiliza, mesmo em uma quantidade
pequena, mas de muitos anos, recorrente, futuramente ele pode lhe causar também alguns problemas, como, por exemplo, uma azia, uma má digestão ou até mesmo uma insônia. Não sei se você conhece, por exemplo, pessoas que estão com dor de cabeça, tomou um golinho de café, passou. Acabou, Ou seja, a cafeína ficou melhor do que o dipirona, do que o paracetamol e o ibuprofeno. Aí o que foi que a indústria farmacêutica fez? Vou colocar cafeína no dipirona, na neosaldina, né? Vou colocar codeína. Então, todas as substâncias terminadas com ina, cafeína, codeína, cocaína, tudo isso, todas as inas são substâncias que aumentam o processo inflamatório, reduz uma parte, mas acaba prejudicando outra. Então, é menos ruim utilizar o café orgânico? Sim, é menos ruim. Porém, com um espaço largo de tempo, ele pode vir a lhe trazer também alguns desconfortos. E o arábico? É praticamente a mesma coisa do orgânico, né? A diferença é só eu o ar. Eu tomo o arábico. Assim. É porque tu é mais chique, né? Você é uma mulher importada, né? Internacional. Só para não doer o estômago. E aí teve uma época, doutor, que eu fiz, por conta do estômago, aí eu estava comprando a cevada. O que é que o senhor me diz da cevada? A cevada, né? Nós temos a cevada lá, o pó, né? E tem a cevada solúvel, né? Solúvel. Isso. A cevada é o milho, né? Ali torrado e moído. Ele também não é tão legal assim, né? As pessoas até acabam substituindo. Eu tomava café há muitos anos, agora estou substituindo pela cevada. A real mesmo da situação é que o correto seria substituir tanto a cevada quanto o café pelos chás, pelos sucos. Contudo, você também não pode ficar utilizando um só tipo de chá a vida toda, porque ele é terapêutico, né? Ele tem a sua função terapêutica, principalmente se for uma erva fresca, como a gente chama, né? Não essas caixinhas, sachês aí, que tem 20% de chá e 80% de pó misturado, né? Mas os chás mesmo fresco, a planta fresca. Então, também não pode. Você usa por um determinado tempo, depois substitui por outra, né? A própria água, a água de coco. Então, a gente tem N coisas que a gente pode substituir pelo café ou até mesmo pela cevada. Agora, a cevada é menos ruim que o café? Sim, é menos ruim. Mas o uso dela por um bom tempo também pode provocar alguns problemas de saúde, como, por exemplo, uma azia ou até mesmo uma má digestão. E com relação ao açúcar, por exemplo, tem o xilitol, o açúcar de coco, o eritritol, que dizem que são menos glicêmicos, tem um poder glicêmico menor. Procede, doutor? Sim, procede. Porém, o que é que acontece? Tem um melaço de cana também, que é muito bom, né? É melhor do que esses açúcares. Eu, particularmente, gosto muito do melaço de cana. Se ele for 100% puro, você não for diabético, quer seja tipo 1 ou tipo 2, pode-se utilizar. O açúcar de coco também é muito bom, né? O próprio xilitol também é muito bom. São produtos um pouco caros, né? Então, não está a acesso de toda a comunidade. Mas é bem melhor do que você utilizar o açúcar branco, o açúcar cristal, que não tem absolutamente vitamina alguma, né? Só aumentar lá a sua glicemia. Mas o ideal mesmo é não utilizar. E sim procurar utilizar os próprios açúcares naturais. De onde? Por exemplo, você vai fazer uma vitamina de banana com mamão. Qual a necessidade que você tem de colocar açúcar se os dois trem são doces? Não, isso é. Mas abacate é uma delícia sem açúcar. Sem açúcar, tudo é questão de gosto. Mas vamos pensar conosco o seguinte: lá os nossos primeiros pais não tinha essas coisas para eles usarem. Não tinha azeite galo na época deles, era uma coisa pura, né? Não tinha o açúcar de coco, eram os açúcares naturais, no caso da frutose, né? Das frutas. Ele pegava ali a cana e chupava ali a cana. Isso é outro nível. Então, o ser humano foi que quis se adaptar com essa questão do tudo mais fácil, do tudo mais gostoso. Perceba que tudo que é mais fácil é mais gostoso, sim, fato, mas é prejudicial. Então, veja, muito mais fácil você pegar uma latinha de refrigerante e tomar do que ter que pegar uma fruta e fazer o suco. Um trabalho medonho, né? Perfeito. Mas olha a diferença de um suco de uma fruta, que o ideal seria a gente utilizar esse suco em forma de polpa e não bater ao liquidificador, colocar ali açúcar, passar por aquela lâmina. Não é ideal isso também. O ideal é você ter a polpa mesmo pura da fruta ali. Mas as pessoas, elas costumam se adaptar aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais gostoso também. E mais prático. Mas em compensação, a sua conta no final do mês na farmácia
fica enorme e depois vai ter que me procurar lá na clínica para poder fazer uma desintoxicação. Que não acho ruim, tá? Pronto, o senhor falou em desintoxicação. Sim. Existe, como é feito, doutor, essa desintoxicação? Porque assim, eu já ouvi falar, e o senhor já comentou aqui algumas vezes, não é? Que é necessário essa desintoxicação para o nosso organismo até poder funcionar melhor. Sim. Existe alguma que possa ser feito em casa ou em consultório para que as pessoas possam entender o que é isso? Existe sim. Primeiro, para a gente trabalhar com o processo de desintoxicação, a gente precisa entender que esse processo ele é de dentro para fora, né? Ele é interno, de dentro para fora. Eu preciso realmente saber quais são as carências, as necessidades de meu paciente para eu poder oferecer a ele o protocolo, né, que a gente chama de desintoxicação mais adequado para a idade dele, para o biotipo dele, para a patologia e tudo mais. Mas uma coisa que eu sempre costumo indicar para os meus pacientes é o seguinte, independente de idade e de qualquer patologia que tenha. Uma coisa prática que pode se fazer em casa. Acordou pela manhã, um copo com água com a bandinha de limão, espremido, sem açúcar nem nada. Meia hora depois você pode fazer seu jejum, tomar seu café da manhã. À noite, a mesma coisa. Você fazendo esse procedimento simples... Antes de dormir? Antes de deitar e assim que acordar. Entendi. Né? Um processo simples desse, você fazendo em casa, já vai lhe trazer, a médio e longo prazo, uma qualidade de vida fora do comum. Porém, o que acontece? Existem protocolos aí de desintoxicação que o profissional indica que a pessoa, assim que acordar, tome logo 600 ml de água. É muito. No máximo 300 ml, porque veja, você ficou ali entre 6 a 8 horas em repouso, né? O seu organismo ali repousando, dormindo. Você acordou, você está com o corpo quente e vai empurrar 600 ml de água no seu corpo, você vai tomar seu café da manhã, que horário? Então você vai tomando aos pouquinhos, uma quantidade pouca, para que o seu organismo comece a funcionar, volte a funcionar, o seu estômago volte a funcionar, o cérebro e tudo mais. Qual é o outro tipo de desintoxicação que a gente faz? Existem vários protocolos de desintoxicação. Existe a desintoxicação, por exemplo, de pacientes que têm comprovado através de exames metais pesados no corpo, né, como por exemplo chumbo, cádmio, mercúrio. E aqui em Aracaju, aqui em Sergipe, em Aracaju como um todo, muitas pessoas têm esses metais pesados no corpo, por conta do local em que a gente mora no litoral, pessoas que fazem uso de muito marisco, muito peixe, muitos desses aí que são expostos a metais pesados, e nós sabemos que o cádmio, o chumbo, o mercúrio são metais cancerígenos, e uma quantidade excessiva no nosso organismo pode desenvolver algum tipo de câncer. Então existe um protocolo específico para essa desintoxicação. Existe o protocolo de desintoxicação do fígado, da vesícula, né? As pessoas fizeram muito até, né, o protocolo aí, limpeza do fígado e da vesícula. Tem diversos protocolos, mas tem que ter cuidado. Não é todo tipo de protocolo. Lá mesmo na nossa clínica, na Bionatri, futuramente, a partir desse mês, nós vamos ter um aparelho lá chamado hidrocolonterapia, que é o aparelho que faz a limpeza total do intestino. Eu estive em São Paulo esses dias com a doutora Adriana Schwartz, que é pioneira, né, do protocolo de Madrid, aprendendo como utilizar a hidrocolonterapia, que eu já conheço há mais de 10 anos. Nós seremos aqui em Sergipe a única clínica a termos esse aparelho, que é uma coisa assim fantástica. A água já é com água de ozônio, já é uma água ozonizada, então já é uma outra situação. Existe processo de desparasitação intestinal, por exemplo, parasitos. Protocolo de desintoxicação do sangue, pessoas que estão com sangue intoxicado, né, com sangue muito grosso, não tem necessidade de ficar utilizando AS todo o tempo, né? Então você tem diversos protocolos de desintoxicação. A gente precisa saber qual é o mais adequado. Lá mesmo na clínica nós temos um aparelho que é chamado de biorressonância magnética quântica, né, que apresenta 39 parâmetros do corpo e ele faz uma avaliação de como está o seu organismo, né? Qual é a quantidade de metais pesados que você tem, como é que está seu fígado, sua vesícula, rins, baço. Eu sou um dos poucos profissionais aqui, inclusive no estado, que trabalho com isso, né, com a biorressonância magnética quântica. Depois que o paciente é passado por essa avaliação, por este exame, a gente consegue identificar qual a melhor terapêutica para esse paciente. Mas a primeira de todas as desintoxicações que a gente precisa fazer, todo ser humano, é a desintoxicação mental.
É a primeira. Porque se eu não trabalhar com a minha mente, o meu corpo não vai funcionar em perfeito estado. Ah, meu Deus, eu ficava aqui a tarde toda, viu? Assunto muito bom. Para finalizar, doutor, eu queria saber o seguinte: nós estamos todos os dias vendo diagnóstico de câncer, não é? Não só de mama, como diversos. Tem alguma causa, assim, não definida, não, é por conta disso e disso, mas o senhor pode dizer alguns fatores que ajudam a termos o câncer, e que eu já tive, né? Em nome de Jesus. Sim. Não tem mais. O fator pela medicina convencional, mais assim, preponderante que a gente fala, seria o fator genético. Mas eu, particularmente, como profissional também na naturopatia, eu digo que o principal fator está ainda no estilo de vida. Uhum. Está naquilo que a gente pensa e, de fato, naquilo que a gente come. Então, se você, por exemplo, é uma pessoa que, vamos lá, não tem hábitos alimentares saudáveis, se você é uma pessoa que não dorme bem, né, dorme tarde, acorda tarde, ou dorme tarde, acorda cedo, você tem o seu ciclo circadiano prejudicado. Se você é uma pessoa amargurada, rancorosa, né, ansiosa demais, isso vai lhe dar predisposição. Mágoas, tudo isso pode trazer. Se você é uma pessoa que tem uma dificuldade intestinal, o seu intestino não funciona bem, né? Então o nosso intestino grosso é o nosso segundo cérebro, né? E 70% das nossas enfermidades estão exatamente alojadas no intestino, e a causa disso é a prisão de ventre. Então, prisão de ventre é um fator também que pode desencadear vários tipos de câncer, né? O sangue, intestino sujo, sangue intoxicado, sistema imunológico em queda. Então, se você não faz essas coisas, consequentemente, você pode vir a desenvolver algum tipo de câncer. Como eu falei anteriormente, como tem vários estudos, também tem uma relação na questão sanguínea. Eu vou dar um exemplo aqui prático. Na Europa, de cada 10 mulheres que têm câncer de mama, 5 são mulheres do sangue A, do grupo A. Então, existe um fator específico para isso. Por quê? Porque o sangue A é um sangue vegetariano, né? Eu sou sangue A, inclusive. É um sangue que adapta-se muito bem à dieta vegetariana. É um sangue que tem uma resistência, uma dificuldade muito grande com laticínios, queijo, leite, manteiga, né? São alimentos inflamatórios. Então, 50% das mulheres que têm câncer de mama na Europa, todas elas estão, essas 50% estão no grupo A, que é um grupo de risco. Por quê? Por conta da sua constituição genética e do seu estilo de vida. Então, a maioria dessas pessoas não faz atividade física. Olha o que aconteceu, por exemplo, na época do Covid. Porque a maioria das pessoas que tiveram Covid estavam com a vitamina D baixa, por exemplo, vitamina do complexo B baixa, vitamina A baixa, por exemplo, imunidade baixa, por conta do estilo de vida. E muitas pessoas, inclusive aqui no Brasil, eu consegui fazer essa pesquisa mais na Bahia. Muitas pessoas na Bahia que tiveram Covid, tiveram uma vez, 2 vezes, são pessoas também do grupo A. Não que os outros grupos sanguíneos, como o AB, o B e o O, não possam ter. Mas existem fatos isolados. Mas para mim, como cientista da saúde, penso eu que a maior incidência de câncer, qualquer tipo de câncer, ainda está relacionado ao nosso estilo de vida. Então a gente precisa observar tudo. Nossa, mas é chato viver assim, né? Mas tem que ser assim. Porque nós estamos expostos, Sueli, todos os dias a diversos micro-organismos aí espalhados pelo ar que a gente não sabe, né? A gente está aqui conversando, de repente nós estamos expostos a diversos micro-organismos e eu não sei de repente como é que está o seu sistema imunológico, como é que o meu está. Então, principalmente para aquelas ouvintes nossas, né, aquelas telespectadoras que já tiveram câncer ou que estão com câncer, que a gente sabe que são pessoas de grupo de risco, precisam mudar o seu estilo de vida. Mas antes de mudar o estilo de vida, precisa também mudar a mente, a forma como elas veem a vida. Hoje, a gente diz bem assim, a gente ouve sempre as pessoas falando, pelo menos se eu morrer, eu morro de barriga cheia, né? Tal. Mas hoje as pessoas não morrem, não é porque estão mal alimentadas, mal nutridas. A maioria das pessoas hoje, principalmente aqui no Brasil, morre porque comem demais. E tudo demais é sobra. Não, mas eu estou comendo comida natural, é boa, é 100% saudável. Não é por aí. Mesmo que seja um alimento 100% saudável, 100% puro, existe uma média. É por isso que a ciência da nutrição, ela trabalha com essas questões, né, ponderais, né, de saber quantas calorias você precisa no dia. Mas veja que ela jamais vai lhe indicar, por exemplo, uma
dieta específica, uma nutrição específica, sem ter outras coisas à parte, como a própria atividade física, Isso, né? Então não adianta você se alimentar de coisas boas e não ter uma atividade física eficaz. Conjunto, né? Não vai. Aí você me pergunta, então por que os médicos, por exemplo, o médico ou cirurgião bariátrico, a paciente fez uma cirurgia bariátrica, mas o médico não disse com que é que pode se alimentar, né? Não disse que tinha que procurar um setor de psicologia, fazer psicoterapia, porque não é a área dele. Mas ele pode indicar, olha, você fez a cirurgia bariátrica, você tem que perder 40, 50 quilos, né? Eliminar, mas você tem que ter um acompanhamento com nutricionista, com psicólogo, com educador físico. Então é um conjunto de coisas. Só a naturopatia não vai resolver e só a medicina convencional não vai resolver. Por isso que chama integrativa. Integrativa. Hoje, graças a Deus, a gente tem essa consciência. Os profissionais da saúde de diversas áreas estão tendo essa consciência. A primeira vez que eu ouvi a expressão medicina integrativa foi em 2006. Eu ouvi pela primeira vez essa expressão medicina integrativa. Hoje, em pleno 2023, é que a gente está conseguindo observar a integração de todas as técnicas, as ciências, as práticas da saúde para um melhor bem-estar físico, emocional e também espiritual do nosso paciente. Doutor, nós estamos... Eu já ia encerrar, mas aí se eu falo uma coisa que tem mais uma perguntinha só. Sim. Com relação à prisão de ventre, porque é uma coisa tão comum que aparentemente, né, a maioria das pessoas tem e a gente não costuma tratar. Tem alguma receita, alguma coisa? Tem. Todo paciente que chega lá no Espaço Saúde Bionatrio com essa dificuldade, eu costumo dizer o seguinte, eu boto você para cagar legal. Pronto. Né? A ideia é essa, né? E eu sempre pergunto assim ao paciente, quantas vezes você vai ao dia ao banheiro? 3 em 3 dias. Eu já tive pacientes, por exemplo, na Bahia, que chegaram a ficar 26 dias sem ir ao banheiro. Misericórdia. Né? Que já tem um fator bem interessante aí. A prisão de ventre, além da questão do estilo de vida, da alimentação ruim, da má nutrição, ainda tem a questão emocional também. Esses dias eu conversando com uma amiga psicóloga, eu falei para ela que eu tenho pacientes, por exemplo, que tem nojo de fazer cocô. Eu disse, gente, mas o trem é seu. Pois. Você tem que botar o que não presta para fora. O nosso organismo é assim. Então, o ideal é que a gente vá ao banheiro 3 vezes ao dia. Se a gente come 3 vezes no dia, fora quem come o lanchinho, né? Nossa. Então, o ideal são 3 vezes ao dia. Então, todo paciente meu que vai lá, 90% tem prisão de ventre, né? A gente trabalha com esse protocolo. Por isso que a minha decisão de adquirir essa máquina, né, hidrocolonoterapia, para poder ajudar os pacientes e, consequentemente, trazer uma qualidade de vida. Porém, não adianta você ficar entupindo a sua máquina, o seu corpo do que não presta e chegar daqui a 10 dias e tomar uma hidrocolo, fazer uma lavagem que vai limpar. Não, é o estilo de vida que tem que ser feito. E uma das grandes causas que eu observo, aqui no Nordeste principalmente, da prisão de ventre, está relacionado ao uso inadequado da água. As pessoas tomam muito pouca água. Na Chapada Diamantina mesmo, na Bahia, trabalhei em quase todas as cidades lá da Chapada, e é uma região quente, né? As pessoas não tomavam água. Então a água é o nosso combustível. Eu tenho 70% de constituição de água, então como é que eu não vou tomar? E uma outra questão, o uso excessivo de laticínios, queijo, leite e manteiga, comidas brancas, né? Alimentos brancos, né? Muita massa, muita gordura, muita fritura, pouquíssima ingestão, além da água, de fibras, de sais minerais. Então tudo isso vai trazer prisão de ventre, que é a mãe de todas as enfermidades. Eu tenho tratado crianças de 2, 3 anos de idade já com prisão de ventre crônica, porque já veio da mãe, né? Já veio uma herança da mãe na época da gestação. Então é algo que a gente precisa conversar e é algo que a gente precisa tratar. Inclusive, tanto agora no Outubro Rosa quanto no Novembro Azul, quando eu sou convidado para dar palestras, eu bato muito nessa tecla da questão do intestino, tanto do homem quanto da mulher. Por quê? Hoje, o câncer de intestino grosso é o terceiro que mais mata no Brasil. E, infelizmente, 55% das pessoas que têm câncer do intestino grosso no Brasil por ano são as mulheres. O câncer de intestino hoje tem matado, em média, por ano, mais de 60 mil pessoas. E é algo que a gente precisa tratar, porque a nossa alimentação está irregular, o nosso estilo de vida está irregular e principalmente a questão do sono também. O sono é muito importante, porque sono é vida, né? Sono restaura o nosso corpo, assim como o trabalho também restaura, o trabalho é vida, né? Deus é tão sábio que ele fez o dia em 24 horas. 8 horas você dorme, 8 horas você trabalha e as outras 8 horas você faz o quê?
um monte de coisa que você pode fazer. Você pode estudar, amar, trabalhar, cuidar da saúde, do corpo, né? Então, as pessoas que dizem assim, eu não tenho tempo para tal coisa. Aí eu costumo sempre dizer uma frase que a nossa amiga doutora Conceição Trucon fala. Aquele que não tem tempo para cuidar da saúde, vai precisar arrumar tempo para cuidar da doença. Então, se eu puder cuidar da minha saúde agora, prevenir, né, trabalhar com o meu corpo, prevenir as doenças, né, trabalhar com o templo do Espírito Santo, né, como a Bíblia fala, se eu conseguir fazer isso agora, eu tenho certeza que eu vou envelhecer, que a idade vai vir, isso é fato, e é bom que ela venha, mas eu posso envelhecer com saúde, com qualidade de vida. Eu não preciso apressar a minha morte. Né? Esses dias, não sei se você viu uma reportagem na TV Record de um rapaz de 60 anos de idade, um senhor com aparência de 30. Foi feita uma reportagem com ele estava lá passou no Domingo Espetacular, ele estava com a identidade dele lá de idoso, né, mostrando 60 anos. Aí, quando você compara o estilo de vida desse rapaz, né, desse senhor de 60 anos, com o estilo de vida de uma pessoa de 30 anos, totalmente diferente. Ou seja, ele começou a preocupar-se com o cuidar do corpo dele quando era jovem. Porque agora, ele aos 60 anos, com aparência de 30, ele pode continuar cuidando da saúde dele e envelhecendo com qualidade de vida. E é isso que eu desejo para você e para todos os nossos telespectadores. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, doutor. Eu aqui agradeço. Eu tenho certeza que, assim, informações riquíssimas, tá? E o senhor pode deixar o Instagram, o endereço da clínica, para aqueles que querem, que eu tenho certeza que vão querer, que procurem. Muito bem. Nós ficamos ali no Espaço Saúde Bionaturi. A gente fica na Rua Arauá 646, no bairro São José, ali próximo à Casa da Baviera, né, em frente à AC Odontologia e Saúde. Rua Arauá 646. O nosso número é WhatsApp 799-9637-9336. E nós temos o nosso Instagram do Espaço Saúde Bionaturi, né, que é @Espaço Saúde Bionaturi, ou @Homeopatia Clínica Aracaju, tudo junto. E eu estou lá à disposição de vocês. Tá, Joia, com certeza vai estar aí no vídeo e vocês vão ver. Doutor, muito obrigada, gratidão por ter aceitado o nosso convite e por ter, assim, nos dado informações riquíssimas, viu? Que Deus continue abençoando o senhor. Amém, muito obrigado e até a próxima. Obrigado. E se você gostou desse conteúdo, curta, comente, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso. E o Conectando Vidas fica por aqui. Um final de semana mais que abençoado. Tchau!